Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí no site de vídeos, YouTube, assistindo esse nosso recorte da live aqui que rolou na Twitch. Nossa última aula dessa série sobre as leituras da Unicamp. Dessa vez, Niket, que é uma obra que não é brasileira, então a gente não encaixa ela aqui na nossa linha do tempo, né, da literatura brasileira, então por isso eu resolvi deixar ela por último, e também é uma obra que eu gosto bastante, é uma obra que, assim, é interessante. A literatura africana como um todo, seja não necessariamente de língua portuguesa, é muito boa, é muito legal, vale uma aula só sobre, né? Aqui eu vou ter que passar uma aula sobre Niket, mas quem sabe a gente não trata de literatura africana como um todo em algum outro momento. Bora lá. Para falar de Niket, a gente precisa primeiro falar um pouquinho da autora, falar um pouquinho do contexto em que essa obra está sendo escrita. Galera, a autora de Niket é a Paulina Chiziane. Ela é uma autora moçambicana, né? Eu coloquei aqui o mapa do continente africano para a gente ter uma ideia de onde se situa Moçambique, beleza? E ela faz referência a essa dança meio cerimonial que é o Niket, essa dança do amor, essa dança relacionada aí ao afeto, e que a gente vai ver bastante, a gente vai entender o porquê que chama Niket ao longo aí da aula, ao longo do resumo. Mas é importante também destacar algumas coisinhas sobre a biografia da própria Paulina, tá? Para a gente falar, antes aqui do enredo, da estruturação da obra, um pouquinho sobre a Paulina. Ela trata aqui, ou melhor, ela é uma autora, né, mulher num contexto de uma Moçambique muito machista, tá? Muito conservadora. Ela é uma autora muito pioneira, tá? Ela é uma autora muito pioneira. Ela é uma autora, inclusive, que participou da Guerra Civil, né? Ela integrou um dos partidos ali que estavam em guerra contra o Reino de Portugal, né? Contra o governo de Portugal, melhor dizendo, em busca da independência, né? Ela integrou a Frelimo, que era a Frente de Libertação de Moçambique. Ela não chega a lutar, de fato, né, mas ela integra o partido, ela integra a Frente de Libertação. Muito legal ver esse engajamento político, essa postura política aí da Paulina, como uma autora moçambicana pioneira num contexto, de novo, muito conservador, muito machista. Quer dizer, bastante triste, bastante problemático, mas positivo que a gente tenha a Paulina aí com a gente. Seguinte, eu trouxe um pouquinho rapidinho sobre as personagens da obra, né? Listar todas as personagens aqui é importante, mas na hora que a gente for falar de resumo, isso vai ficar bastante confuso, porque são muitas personagens, é um livro um tanto quanto longo, então, cuidado. Nesse caso aqui, talvez só o resumo não dê conta de experienciar tudo que o livro traz. Nunca dá conta, né, galera? Mas talvez só o resumo deixe bastante devendo sobre o que é o livro em si. Então, atenção para a leitura, tá? A gente está chegando na prova aí, então é um livro que talvez a gente vá ler para a segunda fase, apostando que ele possa cair também na segunda fase. Vamos ver, beleza? Segue o jogo um pouquinho. Esse tempo da narrativa aqui é um tempo que se passa logo em seguida da Guerra Civil moçambicana. A gente tem a guerra de independência por Moçambique, e como diversas nações africanas ali, após as suas guerras de independência, elas vão ter guerras civis, porque os grupos políticos que se constituíram ao longo da guerra de independência, agora eles disputam o governo ali do país que se formou. A gente está aqui nesse contexto pós-guerra civil, termina em 92, então em algum momento pós-92, e isso fica bem claro porque o livro começa com uma cena bastante representativa. Tá? A Rami, que é a nossa personagem principal, a Rosa Maria, ela tá em casa e ela escuta um barulho muito alto, uma batida, como se fosse uma explosão. E ela fica com muito medo, e ela pensa assim, né, será que a guerra voltou? E a gente vai descobrir que pelo menos não é isso, tá? Mas também não foi muito legal o que aconteceu ali. Foi um motor para a narrativa.
Seguinte, então a narrativa está se passando nesse momento histórico, né? Num lugar, numa Moçambique, que é um país que tem uma divisão territorial aí muito importante pra gente. Ó, presta atenção que isso vai ser muito importante pra história. A nossa história começa no sul, na capital, Maputo. Porém, a região norte de Moçambique é muito importante. A gente vai ter, então, essa divisão entre sul e norte. Lembrando que Moçambique é esse país aqui, ó, né, mais esticadinho. Então, né, a gente tem essa divisão norte e sul aí. Muito importante essa divisão porque ela não é só uma divisão geográfica, ela tem um aspecto cultural muito importante. Pô, galera, a gente vive no Brasil, a gente tá ligado que se eu pego e saio do meu estado, eu já tenho uma cultura totalmente diferente. Eu não preciso nem sair do meu estado, eu posso só andar dentro do estado. Imagina isso dentro de um país. Então essas divisões culturais norte e sul são muito importantes pra gente. Eu vou ter culturas muito diferentes a respeito de algo muito importante para a narrativa. Galera, se vocês olharem o título todo do livro, já vão ter um spoiler aí. Seguindo, o narrador, a própria Rami, né, a gente tem essa narrativa em primeira pessoa, parte da figura dela, e por partir da figura dela, a gente vai ter muito a presença desse fluxo de consciência. A Rami conversando consigo mesma, a Rosa Maria conversando consigo mesmo, dialogando, refletindo, muito, muito, muito centrado na figura do espelho. Um espelho que ela tem em casa, com o qual ela conversa. Ela não fala com o espelho, galera, ela fala com ela mesma, né? E a partir dali ela tem esses momentos de reflexão. Na narrativa, ela vai parar de frente com o espelho e vai conversar com o espelho. Mas a gente sabe que a gente faz isso também, vai falar que não. E quando você para esse momento aí de falar com o espelho, de refletir, você tá falando consigo mesmo, né? Quem anda de moto vai saber que a gente faz isso andando de moto. Enquanto você tá andando de moto, você tem as maiores reflexões da vida. Andando de moto, no chuveiro, quem nunca tava lá no chuveiro aí, putz, eu podia ter respondido aquele negócio naquela discussão. Mesma coisa aqui pra Rami, só que com o espelho. Segue o jogo. Eu preciso fazer um resumo rapidinho, então, pensando que a Paulina, essa autora pioneira, essa autora que é muito engajada politicamente, participou do movimento de libertação de Moçambique, e tem, então, esse tom aí aparente na sua escrita. Se ela é uma autora feminina pioneira, isso provavelmente vai estar retratado aqui de alguma forma, então atenção. Fora isso, eu tenho uma divisão cultural aí entre o norte e o sul, num momento pós-guerra civil. Acabou de acabar, tá? Como eu falei pra vocês, é uma narrativa meio longa aí, mas força, tá? Esse resumo aqui, eu vou passar um pouco por cima dos slides, nada muito claro, porque eu separei esse resumo aqui de forma muito detalhada. Então, cuidado, não vai ser nada tão detalhado assim, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Seguinte, como eu falei pra vocês, a narrativa começa com a Rami escutando barulho na rua e assustada. Será que a guerra voltou? Parece uma bomba. Ela sai e ela percebe que o filho dela tinha feito uma arte. Tinha derrubado uma manga em cima do carro de um cara arrumadinho, assim. Ela fica desesperada. Ela fala, meu Deus do céu, como que eu vou pagar o conserto desse carro? E o cara, pistolaço, muito bravo. Pô, quem é que essa criança aqui? Essa criança mal educada, não sei o quê. Quando a Rami vai pra saber o que tá acontecendo, o cara bate o olho nela e vê assim, pô, a mãe do menino tá vindo ver o que aconteceu? Pô, já entendi então porque esse moleque é assim. Não tem pai presente. É criado só pela mãe. Nossa, professor, que preconceituoso. Sim. Tô falando. O problema é que isso é tão introjetado na cultura que a própria Rami vai inicialmente concordar com essa percepção. E ela vai recolher a criança para dentro de casa. O cara até deixa a situação do jeito que tá, porque ele entende. Ela vai recolher o filho para dentro de casa e vai ficar se culpando. Por que o marido não tá em casa? Ela vai ficar se perguntando e se culpando
pelo marido não estar em casa. E é o primeiro momento em que ela parte pro espelho, em que ela vai dialogar com o espelho. E nesse diálogo, ela se culpa. A conclusão que ela chega é de que o Tony não está em casa porque ela tá devendo alguma coisa. O marido tá indo para fora de casa procurar o que ele não encontra em casa. E é nesse momento também que ela se lembra que ela escutou uns rumores de que o Tony tinha uma amante. Por ali por perto, ela pega e vai atrás dessa amante. Que é a nossa outra primeira protagonista, esposa do Tony. Galera, Niket, uma história de poligamia, tá? Ela vai encontrar com a Julieta, ou só Ju. Quando ela vai encontrar com a Julieta, ela confronta a Julieta e elas brigam de sair na porrada. E a Rami perde. A Rami apanha, a Julieta fica quase com dó, coloca a Rami para dentro de casa, cuida da Rami. E a Rami, ali na casa da Julieta, ela descobre que, ela percebe que se o Tony não tá na casa dela, ele também não tá na casa da Julieta. Por quê? A casa tá toda abandonada. Abandonada no sentido de não tá provida como deveria estar se tivesse um marido que trouxesse ali provisões, que trouxesse o que fosse necessário economicamente para casa. A Ju tá numa situação pior do que ela. E ela fica compadecida da Ju. Sacou? Por quê? E esse é um ponto muito importante. Galera, tem essa divisão cultural norte e sul aqui, de forma que no sul a poligamia não é nem legalmente nem socialmente aceita. No norte a poligamia não é legalmente aceita, mas é socialmente aceita. O Tony ele aproveita essa brecha para ter várias mulheres, porém legalmente ele só é casado com a Rami e ele só precisa sustentar a Rami. Todas as outras que a gente vai ver aqui vão estar numa situação bastante complicada. Por exemplo, a nossa próxima esposa, que é a nossa querida Luísa. A Lu já vive no norte de Moçambique, a Rami vai encontrar com ela e também a gente pega esse encontro mais violento. Elas brigam, só que dessa vez elas brigam tanto que a briga se estende e elas vão parar na delegacia. Elas vão presas. E nesse momento aparece também esse tom depreciativo, esse tom conservador, esse tom preconceituoso, porque o próprio guarda da prisão, né, ali da cadeia, tira um sarro com ela, debocha delas, briga por homem, que não sei o quê. Até o ponto que a Rami fala assim, ó, você precisa me soltar, você sabe com quem que você está mexendo? Ele, minha senhora, tá doidona? Você está mexendo com a esposa do Tony, o superintendente de polícia. Aí o cara gela. O Tony, ele tinha esse cargo aí importante na polícia e o cara fica em choque. A princípio ele duvida, mas ele por precaução ele vai olhar e quando ele percebe que o que ele fez, meu Deus, ele vai tirar a Rami correndo. Sai, senhora, por favor, pelo amor de Deus, perdão, não diga nada pro seu Tony. No que a Rami tá saindo, ela para e fala, ó, a Ju vem comigo também. Por quê? Porque ela também é esposa do Tony. Aí o cara até dá uma risadinha assim, entendi o que tá acontecendo. Olha o caráter preconceituoso disso, olha o caráter assim, quase de tiração de sarro mesmo que isso tem, né, pra Rami nesse momento. A partir daqui, vamos pular um pouquinho para não ficar tão enroscado, porque a partir daqui a Rami ela vai conhecer as outras esposas, assim como a Julieta, a Luísa, aqui a Sali e a Mauá, elas vão estar em uma situação nada boa. De novo, o Tony só é casado no papel com a Rami. Ele só precisa sustentar a Rami. As outras 4, nem isso. Se ele não tá na casa da Rami, ele também não tá na casa das outras 4 e não ajuda elas. O que é pior de tudo.
Nesse momento que a Rami entende a situação, ela passa a aceitar um pouquinho mais essa condição da poligamia. Também porque ela vai passar a se consultar, a conversar com uma espécie de casamenteira. Vocês já assistiram Mulan? Vocês lembram da casamenteira? Aquela moça que vai ensinar a Mulan como a ser uma boa esposa? A gente tem essa figura aqui, na cultura moçambicana, principalmente no norte, que vai ensinar a Rami a ser uma boa mulher. Porque para essa cultura ali do norte de Moçambique, ser uma boa esposa é ser uma boa mulher. Alguém que atrai o marido, alguém que prende o marido, alguém que tem essa sensualidade aí para poder fazer com que o marido fique. Muito diferente do que ela tinha aprendido na cultura do sul. Na cultura tradicional da família dela, na cultura do colonizador. Que era essa coisa do, vou aprender a cozinhar, vou aprender a cuidar da casa, vou ser uma boa esposa, uma boa mãe. Essa cultura do norte está muito mais voltada ao prazer, à sensualidade, por exemplo. Beleza? Ela vai passando por esse processo aí aos poucos, mas não de forma simplesmente, tá, beleza, agora ele tem várias mulheres, maravilha, e segue o jogo. Ela vai passar por esse processo de entender a cultura da poligamia, aprender a ser uma boa mulher, aprender a ser sensual pro Tony e tal, mas também ela não vai ficar quieta. Frente a essa situação de quase miséria das outras mulheres, a Rami vai começar a pegar as economias que ela tinha e, por exemplo, emprestar para uma das colegas dela, para Sali, se eu não me engano, para Sali, que mexia muito bem com o cabelo, para Sali abrir um salão. A Julieta cozinhava muito bem. A Julieta pega um dinheiro com a Rami e abre um comércio de quentinhas, de marmita. Ela vai conseguindo fazer com que as suas outras 4 colegas tenham independência do Tony. Não dependam mais que o Tony sustente elas. Isso é muito importante para a narrativa. Por quê? Elas só ficam nessa situação porque elas dependem do Tony. Elas só aceitam essa situação porque dependem dele. A partir do momento em que isso não acontece, as coisas mudam de figura. Elas deixam de ficar na defensiva e passam para o ataque. Seguinte. O que elas fazem? A Rami vai ser muito esperta e vai falar assim, já que o Tony quer ficar com nós 5, beleza, ele vai ter 5 esposas. Pega a festa de aniversário do Tony. Ela junta as 5 na festa de aniversário. Roupinhas iguais, todas vestidinhas iguais, todas as crianças, todos os filhos do Tony, com as mesmas roupinhas, a família toda, todo mundo da parte do Tony convidado, olhando com aquela cara de, não é possível, sério? Sabe aquela conversinha? Quando o Tony chega na festa, ele toma um baque. Ele fica em choque. E aí a Rami aproveita para colocar ele contra a parede. Por quê? Se ele queria seguir a cultura da poligamia, então ele vai seguir direito. Segundo essa cultura da poligamia, ele tinha que prestar o lobolo ou lobolar. Muito cuidado com esse verbo aqui, ou essa ideia que pode aparecer na prova, num trecho para vocês não ficarem confusos. Lobolo, então, seria como essa espécie de dote, ou, melhor dizendo, prestar o seu papel de marido de fato. Para cada uma das mulheres, ele teria que prestar o papel de marido dele de fato, sustentando cada uma delas, estando presente na casa de cada uma delas, estando presente na cama de cada uma delas. Como a mãe do Tony era uma pessoa muito pegada às tradições, a mãe do Tony vai concordar com a Rami. E aí o Tony vai passar, quase como se fosse uma criança, a ter tempo na casa de cada uma das mulheres, ter agenda, ter cronograma. Ele chega na casa de uma, todo arrumadinho, todo bonitinho, e ele tem que sair da casa dela, todo bonitinho, todo arrumadinho. A esposa que recebe o Tony vai entregá-lo para a próxima do jeito que recebeu. Perfeitinho. Quase ridículo, né? Exatamente. Elas partem pro ataque, mesmo que esse ataque use a própria cultura da poligamia para se fazer. Sacaram?
Justamente porque a Rami tá aceitando isso aí, entendeu o funcionamento da coisa. O que acontece, galera? O Tony claramente não vai dar conta das 5 esposas, passar cada semana na casa de uma, passar cada semana na cama de uma. Elas começam até a falar assim: e aí, o Tony tem comparecido com você? Então. O que acontece é que, segundo a tradição também, se ele não for capaz de lobolar as 5, então não tem por que ele ter 5 esposas. Sacaram? A forma delas agora se livrarem do Tony. O problema é que a Rami, que é a esposa, primeira esposa, é a mais velha, é a que começa a organizar isso, fica sendo alvo desse rancor, quase raiva do Tony, porque foi meio que ela que começou com a história, né? Foi meio que ela que conseguiu colocar ele na defensiva. Isso vai ser um problema aí, vai gerar uma disputa entre eles. Essa realidade de não tá dando conta, de disputa, de briga, de ressentimento com a Rami, vai fazer o Tony pedir divórcio da Rami, que não aceita, que bate o pé e quase se vinga dele agora por tá desistindo, sabe? Ih, arregou, tiozão, arregou, Tony. Nesse contexto, a Rami, ela fica muito surpresa quando ela recebe a notícia de que o Tony tinha morrido num acidente de carro. Ela fala assim, quê? Como assim? O problema é que também, segundo a cultura, a gente tem algumas questões aí para caso o marido morra. Primeiro, que a mãe do Tony vai olhar pra Rami ali quase como culpada pela morte do filho. Ela deixou o filho tão estressado, tão bravo, tão... Engraçado, né? Essa mãe, que ao mesmo tempo que é apegada às tradições, também protege o filho. Ela vai ficar tão assim que, como as tradições permitem, ela vai tirar tudo da Rami. Porque as coisas da Rami não são dela, são do Tony. Ela vai tirar tudo da Rami. A Rami, inclusive, agora vai passar a ser esposa do irmão do Tony, como mandava a tradição, o Levi. Só que é muito legal, galera, é muito legal essa transição, porque o Levi, diferente do Tony, vai ser um cara super amável, super receptivo. Na primeira noite deles juntos, se é que vocês me entendem, o Levi vai fazer com que tudo seja perfeito. A descrição da primeira noite deles juntos é algo que a Rami não tinha há muito tempo. Isso é muito forte porque traz muito da feminilidade da própria Rami, que ela buscou tanto e ela não estava encontrando, saca? Tá quase como perdida. Essa feminilidade com o Levi salta e aflora e é muito legal, muito bonito. Porém, nem tudo são flores da nossa narrativa aqui. Podia terminar assim? O que acontece, galera, é que eles descobrem que o Tony não tinha morrido. O Tony tinha fugido para a Europa. Ele tinha sido ajudado pela Eva, uma sexta mulher, que conta, que delata o Tony, porque o Tony tinha fugido com outra. O Tony tinha combinado de ir com a Eva e tinha ido com outra. Descobrem. E para botar uma pedra em cima de tudo, assim, para acabar com o Tony, as mulheres se juntam e apresentam a Saluá, uma mocinha jovem de 18 anos. O Tony tinha quase 50 e tantos. Pro Tony. O Tony não aceita. Não posso me casar com uma moça de 18 anos. Não dá. A partir do momento que ele admite que não dá, ele também está admitindo que ele não tem como prestar seu papel de marido para suas esposas. E a partir daí, elas podem ficar livres do Tony e podem sair desse relacionamento. A narrativa vai terminar, então, com o Tony assim, tomou uma rasteira, caiu, rolou morro abaixo, bateu no cacto, tudo de pior. Tá tudo lascado. Aí ele vai todo lascado voltar pra Rami.
Tudo isso de forma figurativa, tá? Ele não caiu de verdade, galera. Mas assim, ele tá numa situação em que ele foi muito colocado na defensiva, elas acabaram com ele, e ele, todo acabado, vai voltar pra Rami. Vai pedir desculpa, Rami, volta pra mim, e ela fica assim, sabe, meio balançada, Rami, vamos dar uma volta pra conversar, e ela fica meio daquele jeito, e o Tony pede desculpa, e a Rami fica naquela coisa assim, tipo, será que eu gosto dele e tal? Aí o Tony vai pra abraçar ela, e no que o Tony vai pra abraçar ela, o Tony sente um volume na barriga dela, assim, e a narrativa acaba com a gente tendo a entender que a Rami tá grávida do Levi. E pronto. Uma história que começa muito confusa, termina sem dar muito desfecho pra gente. Mas eu particularmente acho muito legal esse desfecho que a gente tem, tá? Muito massa, é uma narrativa longa, uma narrativa que a gente pode, que alguns vão achar demorada. É um pouco parecido com outras narrativas. A gente tem livros da Chimamanda muito longos também, que eles vão construindo muito o plot, que é um pouco essa ideia aqui. Então, assim, fica a dica para vocês lerem, para ver como que essa dinâmica é construída. A leitura é muito fácil, apesar da narrativa ser um pouco longa. Mas, poxa, é uma narrativa com muitas coisas acontecendo. Então é muito legal a gente acompanhar. Para além disso, para além do resumo, galera, sobre a obra. Como eu falei para vocês, história de Moçambique aí. Foi colônia até 75, depois teve a sua independência. Muito angariada aí pela Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, da qual a Paulina fez parte, tá? Depois disso, depois das guerras de independência, vem essa guerra civil que dura até 92, como a gente comentou, tá? E é nesse contexto, após esse contexto, que a Paulina está escrevendo. Inclusive, tem entrevistas muito boas que ela fala que ela escrevia num contexto muito machista, muito conservador, em que ela às vezes escrevia durante esse período de guerra civil, ela escrevia de madrugada, só com uma luz de um lampareiro, assim, porque não era permitido para ela quase esse papel da escrita. No momento em que ela tinha que cuidar da casa, tinha que desempenhar seu papel de mulher, de esposa, não era permitido para ela exercer essa função da escrita aí. Seguindo, em relação à literatura aqui e à própria Paulina, como eu falei para vocês aqui, é muito importante a gente destacar essas dificuldades que ela, como uma figura pioneira, ela encontra, tanto na escrita, quanto para se afirmar como autora, beleza? Em relação ao livro em si, em relação à análise, fato curioso, a gente quase teve uma minissérie brasileira de Cat. Isso aqui era o teaser da minissérie, tá? Como eu falei pra vocês aqui, ela tinha muita dificuldade de exercer esse papel de escritora, beleza? Em relação ao livro, o que a gente pode pensar? Muita atenção aqui, tá? A gente vai ter um claro viés feminista aqui, a partir de uma perspectiva muito importante, que é essa ideia do feminismo, que dentro daquela cultura, dentro daquele contexto, era a possibilidade que ela tinha. Aquela ideia do feminismo possível, dentro da cultura muito conservadora, dentro dos padrões culturais conservadores de Moçambique, o que a Rami faz, né? Primeiro, entendendo a lógica na qual ela está, se aproveitando dela para virar o jogo, pode parecer no primeiro momento, tipo, putz, eu ia brigar com todo mundo, eu ia me separar, sair andando. Galera, não é bem assim que acontece. A vida real é diferente do que a gente gostaria de que acontecesse. É por isso essa ideia do feminismo possível. Dentro ali do contexto que a Rami está inserido, o que ela faz é muito forte e é o que ela, dentro do que ela pode fazer. Outra questão aqui, muito importante, é essa ideia da sororidade, do apoio que essas mulheres estabelecem entre si.
tanto do apoio emocional, afetivo e financeiro, tá? Um apoio como um completo. A Rami, né, como a mulher mais velha, a primeira mulher, acaba sendo uma referência para essas outras esposas, acaba, poxa, sendo um lugar para onde voltar, né? Um lugar para onde olhar sobre o que fazer naquela situação. Isso é muito, muito, muito legal, beleza? Não só legal, mas muito importante para a narrativa. Esse é o fio condutor do conflito, do clímax da narrativa e também do desfecho da narrativa, né? Porque quando o Tony fica sem as esposas, é só porque a Rami conseguiu uni-las, né? Juntá-las dentro dessa rede de apoio. A ideia de sororidade aí, então, como essa rede de apoio, como esse apoio por completo que elas se dão, é muito importante pra gente, porque é só a partir daqui que a gente tem uma mudança de fato. Pro Tony seria maravilhoso que elas ficassem brigando, que elas se odiassem, que elas nem se falassem, porque ele ia continuar vivendo a vida dele do jeito que ele estava vivendo. Beleza? Seguinte, galera. Própria ideia de Niket aqui, né? Dessa dança essa dança afetiva, essa dança sensual, né? Pode mostrar pra gente essas diferentes trajetórias mútuas aqui, né? Do mesmo jeito que a dança tem seus movimentos, essas mulheres vão fazendo seus movimentos ali para ganhar independência financeira, para ganhar independência afetiva do Tony também, para conseguir quase, não burlar a cultura, mas usar a cultura a seu favor. Elas vão quase como dançando por essa narrativa. Beleza? Meu, eu acho a ideia aqui da dança, pô, tão massa, tão maravilhosa, e é uma pena que talvez a gente só entenda, ou melhor, não é uma pena que a gente só entenda com a leitura. A gente só vai entender mesmo com a leitura. É uma pena que a gente tenha tão pouco tempo para fazer essa leitura, tá? Mas dê uma chance, beleza? Então, pessoal, o que a gente precisa sair daqui desse livro aqui? Um pouquinho do enredo, sim, mas principalmente essa ideia da sororidade como fio condutor dessa resistência das 5 mulheres contra essa cultura e a própria figura do Tony, pensando que elas vão fazer essa resistência de várias formas. A partir da independência financeira, a partir da independência afetiva e emocional e a partir do uso da própria cultura, subvertendo essa cultura e agarrando ela para si, para saber como usar isso. É muito legal perceber como que elas tomam isso pela mão. Sem desprezar os aspectos afetivos, a relação da Rami com Levi, como eu falei para vocês, é uma cena muito, muito bonita, muito bem construída pela Paulina. Tipo, você quase que sente a diferença que a Rami tá sentindo naquele momento, saca? É muito massa. Beleza? Sempre lembrar disso e lembrar de olhar esse livro com um olhar descolonizado, um olhar decolonial aí, porque talvez se a gente olhar com as nossas lentes, a gente cometa alguns erros aí, tá? A gente cometa alguns erros de, por exemplo, perceber ou não perceber esse feminismo possível aqui dentro da narrativa, achar que é muito bobo, é muito simples. Pelo contrário, vamos colocar o oclinho com o grau aí pra gente conseguir enxergar melhor, desembaçar um pouco nossas vistas aí pra ver o que de fato a narrativa tá mostrando pra gente. Maravilha? Ó, agradeço quem assistiu aí o vídeo até o final aí. Quem tá por aí, faz aquela coisa da rede social, curte, compartilha, enfim, se inscreve. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários o que vocês acharam do Niket, quem leu, se ficou alguma coisa por falar. Mas, se não der para ler por agora, vamos ler depois. É um livro maravilhoso, cara. Sem maldade. Beleza? Mil beijos para vocês aí, ó.
e valeu.